Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao conteúdo da Bhagavad Gita, a ciência suprema, filosofia védica, onde vamos hoje dar continuidade ao capítulo 2. Estamos terminando o capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita, e hoje vamos ao verso 69. Mas antes mesmo de começar a leitura, eu paro aqui para fazer uma reflexão de como a Bhagavad Gita, o livro sagrado Bhagavad Gita, está me fazendo evoluir. Isso é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos e com muito respeito devemos fazer uma meditação para que Deus, para que a Suprema Personalidade de Deus, porque aqui na Bhagavad Gita, Krishna é apresentado como a pessoa suprema. Isso correlacionado com um ensinamento de Jesus, onde ele declara na Bíblia que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então Deus fez esse corpo humano, nesta vida humana, neste planeta Terra, onde a minha essência é a essência da constituição de alma. Eu sou uma alma que entro neste corpo para viver as minhas funções materiais, para viver o meu dharma, a minha missão, para resgatar o meu karma, que é o resultado das minhas atividades fruitivas, resultados e atividades dos resultados materiais em corpos passados e nesse corpo presente. Então, poderia surgir uma questão, uma pergunta e dizer: como em corpos passados e corpos presentes? Por quê? Porque nós temos aptidões, nós não viemos aqui simplesmente brincar de parque de diversão. Nós viemos aqui com aptidões, nós viemos aqui com inteligência, nós viemos aqui com a nossa determinação em buscar essa relação com Deus que foi perdida. Então, para isso e por isso, Deus, que é o Criador, Brahman, na filosofia védica, criou inúmeros universos e vários universos dentro desses universos, multiversos, que hoje a ciência já aceita a existência de multiversos, e dentro desses universos existe a nossa constituição atômica. Eu sou uma partícula divina, uma centelha divina, a 100ª milionésima parte da ponta de um fio de cabelo. Inclusive aqui, na introdução da Bhagavad Gita, do Bhagavad Gita, e no verso, eu não sei dizer qual verso, porque são vários versos, eu sou apenas uma principiante estudante, mas tem o verso que fala da constituição atômica da alma, que mostra que nós somos uma centelha, 100ª milionésima parte. E essa 100ª milionésima parte, ela precisa de um corpo para fazer suas execuções, para executar o pensar, o sentir, o agir, para se desprender das cordas gunas, que é bondade, paixão e ignorância material, para controlar a mente, os sentidos e o falso ego, e para buscar essa consciência, expansão de consciência. Então, quando a gente expande essa consciência, a gente entende, nós almas temos que entender, se quisermos, claro, que precisamos buscar essa relação perdida com Deus. Então, no verso 69, Krishna, ele vai trazer para nós mais uma orientação transcendental dentro de milhões de orientações. Milhões não, é um aspecto apaixonado de dizer milhões, mas dentro desses 18 capítulos que contém a Bhagavad Gita,
né? Mais de 3.000 versos, né? Nesse capítulo agora 2, nós vamos... Só esse capítulo 2 eu posso falar para vocês que tem 72 versos só no capítulo 2, afora os 16 que estão à frente. Então, essa analogia, essa reflexão, essa meditação nos traz ao ponto da gente mergulhar e nos perguntar a nós mesmos até que ponto eu estou evoluindo, ouvindo a ciência sagrada suprema, que é a base para a minha evolução espiritual, para a minha consciência de Deus, de Krishna, para a expansão, para sair da ignorância e para que eu possa sair desse ciclo de samsara, ciclos de mortes, renascimentos e mortes, rodando numa roda gigante e eu aprendendo ou não, ou estacionando. Então, até que ponto a minha evolução está se sucedendo dentro desse processo aqui da introdução, do resumo do conteúdo do Gita, da Bhagavad Gita, como ele é, verso 69. Agyana Timiranda Sya, Gyana Jana Salakaya, Shakshum Militai Yenata Asmai Shigruvena Maha. Embora eu tenha nascido, caído nesse mundo material limitado, o meu mestre espiritual, pela vossa misericórdia, que é o meu Pai celestial, meu mestre maior, Shri Krishna Gurudeva, o maior dos mestres, abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental da Bhagavad Gita, a ciência suprema. A tal mestre espiritual, eu devo eternamente agradecer e prestar minhas respeitosas reverências. E a Srila Prabhupada, que traz todo o significado da Bhagavad Gita, todo o significado que ele escreveu, não só na Bhagavad Gita, mas em outros livros sagrados, servem para este entendimento. Então, minhas reverências à sua divina graça, a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Verso 69, capítulo 2. O que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado, e a hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo. Eu, quando escutei esse verso a primeira vez, eu não entendi, mas hoje eu entendo. É justamente a autorregulação de dormir e acordar, e dormir somente o necessário para que o corpo descanse. Então, quando a Suprema Personalidade diz, o que é noite para todos os seres é hora de despertar para o autocontrolado, por quê? Porque o autocontrolado, 8, 9 horas da noite, 10 está dormindo, dorme de 6 a 8 horas, quando é 5 horas, 5 e meia, máximo 6 horas está levantando para meditar. E o que é hora de despertar para esses seres? Na hora de despertar, é onde o povo mundano, o povo que está na rua, o povo que está nas festas, o povo que está na ilusão, está indo dormir. Então, qual é o significado desse verso, segundo Srila Prabhupada? Há duas classes de pessoas inteligentes. Uma é inteligente em atividades materiais, que visa o prazer dos sentidos, enquanto a outra é introspectiva e voltada para o cultivo da autorrealização. Foi o que eu acabei de dizer. A autorrealização são para os sábios introspectivos e essa inteligência que está voltada apenas para os prazeres dos sentidos não é uma inteligência espiritual, mas sim uma inteligência voltada para o prazer dos sentidos. Os materialistas ficam dormindo em tal noite por causa de sua ignorância da autorrealização. As atividades do sábio introspectivo, meditativo, aquele sábio que está meditando em si próprio, ou da pessoa inquisitiva que quer a autorrealização, são noite para quem está absorto na vida material, ou seja, o que é luz para mim, autoconhecimento e evolução é noite para as pessoas que estão dormindo no sono da noite letárgico, da involução, ou seja, da não evolução. O sábio introspectivo fica alerta na noite dos homens materialistas. O sábio sente prazer em progredir gradualmente na cultura do espírito, ao passo que o homem em atividades materialistas, estando adormecido para essa autorrealização, ou seja, eu me autorrealizo em mim, na minha alma, e eu me
autorrealize em Deus para servi-lo mais e melhor. Então, essa autorrealização, para mim, é muito importante, porque eu era uma pessoa que dormia muito, gostava muito de dormir. Não que hoje eu não goste, eu gosto, mas só que hoje eu sou mais autocontrolada. Então, vem o quê? Tapas. Tapas é austeridades, você praticar austeridades com você. Eu vou dormir cedo e acordar cedo, porque amanhã, às 6 horas da manhã, eu já tenho uma aula. E antes das 6 horas eu preciso meditar. Eu ainda não medito antes das 6, mas eu medito logo após as aulas. Então, essas sadhanas espirituais, essas práticas espirituais, vão fazer com que eu me autorrealize. Que eu saia dessa ilusão de estar na noite. Eu já fui da noite, já fui de festas, já fui de várias coisas. E hoje eu não sou mais, não é porque eu me tornei uma pessoa careta ou uma pessoa limitada, não, pelo contrário. Eu me tornei uma pessoa que estou no caminho, estou me tornando em uma alma no caminho da autorrealização espiritual. Então, é essa a diferença. Noite para os materialistas e dia, luz para os transcendentalistas, aqueles que já transcenderam essa noite, essa ilusão. Então, essa autorrealização vai trazer a sua libertação dos seus sentidos. A pessoa introspectiva está sempre indiferente à felicidade e aflições da matéria. Prossegue com suas atividades de se autorrealizar sem se deixar perturbar por reações materiais. Exemplo: guerras. A gente se preocupa porque pode acontecer algo pior, mas aí a gente se lembra, nós que somos almas autorrealizadas, não diria autorrealizadas, mas que estamos no caminho da autorrealização, nós entendemos que a grande alma está no coração de todas as entidades vivas. Então, ele está no controle. O que acontecer vai ter a aprovação da grande alma na pequena alma. Então, isso não vai fazer com que eu me perturbe e arrume coisas para ocupar minha mente com preocupações que a mim não pertence, pertence ao Senhor Deus, controlador de tudo. Verso 70. Somente quem não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que são como rios que entram no oceano, que está sempre sendo enchido, porém nunca se agita, pode alcançar a paz, e não a pessoa que luta para a satisfação de tais desejos. Fantástico esse verso. Vou ler novamente. Somente quem não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que são como rios que entram no oceano, que está sempre sendo enchido, os rios entram no oceano e o oceano estão sempre sendo enchidos, porém nunca se agitam. Então eu não preciso estar me agitando com coisas banais, com preocupações ilusórias, com falsas desculpas do meu ego que tenta se explicar e não adianta. É muito melhor quando a gente tem a consciência de dizer, realmente eu ainda não consigo sair dessa ilusão material, porque nem eu consigo, porque se eu estou aqui é porque eu também vim iludida, eu também vim esquecida de Deus, a minha alma, neste corpo. Então, com esse incessante fluxo dos desejos, eu não posso estar me agitando. Pelo contrário, eu tenho que entrar em equanimidade, em equilíbrio. E a pessoa só entra em equanimidade, igualdade, equilíbrio dos sentidos, quando ela encontra essa paz. E essa paz jamais vai ser encontrada nas satisfações dos desejos materiais. Embora sempre esteja cheio d'água, o vasto oceano está constantemente em especial durante a estação das chuvas, recebendo mais e mais água. O oceano continua o mesmo, estável. Estável vem de estabilidade. Ele não se agita, nem vai além do limite de sua orla. Isso também se aplica a uma pessoa fixa em consciência de Krishna, uma pessoa que está com a mente em Deus. Enquanto alguém estiver no corpo material, este continuará impondo a gratificação dos sentidos. O devoto, porém, não se perturba com estes desejos, devido à sua satisfação plena. Um homem consciente de Deus não precisa de nada, porque o Senhor satisfaz todas as suas necessidades materiais. Então, quando a gente confia em Deus e a gente sabe que Deus sabe de tudo, a grande alma na pequena alma está lá no coração, e que esse corpo é apenas uma máquina, e que o que realmente move esse corpo é a energia da alma, a energia do espírito, a energia da Shakti,
espiritual que move. Então, nós entendemos que nós estamos satisfeitos em Deus e que nós não precisamos nos abalar por coisas ilusórias. O devoto, porém, não se perturba com estes desejos devido à satisfação em Deus. O homem que é consciente de Deus não precisa de nada porque o Senhor satisfaz todas as suas necessidades materiais. Não peça nada a Deus, Deus sabe tudo o que você merece. Mais ou menos isso. Os desejos talvez o assediem como águas dos rios que correm para o oceano, mas ele é estável em suas atividades e não se perturba nem um pouco com desejos para a satisfação dos desejos, dos sentidos. O homem consciente de Deus é alguém que perdeu toda a inclinação por gozar, por ter este gozo dos sentidos, embora os desejos estejam presentes. Claro que os desejos vão estar sempre presentes e a gente vai estar sempre tendo desejo, porque a alma, ela é cheia de ananda, cheia de prazer. Mas esse prazer, essa ananda, não é o prazer material de Maya, prazer da ilusão, que desaparece logo que termina, logo que acaba a festa, acaba o São João, acaba o carnaval, né? Você vai procurar buscar esse desejo em Deus, esse desejo, essa satisfação em Deus, que esse desejo é eterno e jamais acaba. Então, todavia, os outros que mais do que simples sucesso material querem alcançar a satisfação dos desejos até o ponto da libertação, nunca obtêm paz. Por quê? Porque, repetindo mais uma vez, não vamos encontrar satisfação eterna em desejos materiais limitados. Os trabalhadores fruitivos materiais, os salvacionistas e yogis que buscam poderes místicos, são todos infelizes devido a desejos insatisfeitos. Pessoas que querem ter desejos místicos. Mas quem é consciente de Deus se sente feliz servindo o Senhor e não precisa satisfazer desejo algum. Eu sirvo a Deus e estou feliz. Existe coisa melhor do que isso? Com certeza não. De fato, ele não deseja nem mesmo libertar-se do aparente cativeiro material. Os devotos de Cristo não têm desejos materiais e por isso vivem em perfeita paz. Os devotos em consciência de Deus são como os oceanos, que embora sejam enchidos por águas e águas dos rios, nunca se agitam porque estão em paz, em consciência de Deus. Verso 71. Aquele que abandonou todos os desejos de gratificação dos sentidos, que vive livre dos desejos, que abandonou todo o sentimento de posse e não tem ego, falso ego, somente ele pode conseguir a paz verdadeira. Aqui está a fórmula da paz. Aquele que abandona todos os desejos de gratificação dos sentidos, ou seja, eu não quero me gratificar em coisas materiais. Eu quero viver uma vida voltada para as coisas espirituais, não virando um padre, não virando uma freira, e se virar, o que é que tem? Cada um tem seu caminho. Porque as pessoas acham que porque a gente está voltada para as coisas espirituais, porque a gente modificou a nossa vida, que a gente virou carola de igreja, que a gente virou fanático, isso é outra ignorância de quem pensa assim. Quando a gente se volta para a vida espiritual, a nossa vida toma um rumo de 360 graus, diferenciado das pessoas que vivem sofrendo no mundo material. Tornar-se sem desejo significa não desejar nada para gozar, para ter prazer dos sentidos. O desejo de tornar-se consciente de Cristo é, de fato, a ausência de desejos. Quando a gente quer se tornar consciente de Deus, a gente não precisa mais ter desejos materiais de se satisfazer apenas em desejos materiais. Você pode pegar sua parte material e oferecer a Deus como oferenda. Aí sim, tudo torna-se mais transcendental nesse sentido. Está em perfeita consciência de Krishna quem compreende sua verdadeira posição como servo de Deus, sem alegar falsamente que este corpo material, que é este corpo material, e sem reivindicar indevidamente propriedade sobre algo no mundo. Já que eu não sou esse corpo, eu sou uma alma, para que eu vou ficar brigando pelas coisas materiais, já que eu sou uma alma transcendental? Eu não tenho nada nesse mundo, tudo é de Deus. Então, você se liberta mais ainda desta ideia. Quem está situado nesta fase perfeita sabe que, como Cristo é proprietário de tudo, tudo deve ser usado para a satisfação de Deus. Ofereça sua vida como uma oferta a Deus. Oferenda a Deus é você oferecer a sua vida, que foi dada por Deus, para Ele, porque Ele é o proprietário
de tudo. O fato de Arjuna não querer lutar na guerra era porque, evitando a luta, ele satisfaria os seus sentidos. Mas quando se tornou plenamente consciente de Krishna, ele lutou porque Krishna queria que ele o fizesse. Arjuna não tinha desejo de lutar, mas em prol de Deus, de Krishna, ele lutou o melhor que pôde. Verdadeira ausência de desejos é o desejo de satisfazer a Krishna. Verdadeira ausência de desejos é o desejo unicamente de satisfazer a Deus. E não a tentativa artificial de abolir os desejos. Claro que eu tenho os desejos, mas eu entrego meus desejos a Deus. Peço a Deus ajuda, peço a Deus consciência, peço a Deus que Ele me guie sempre na senda material. Quem não tem desejos materiais certamente sabe que tudo pertence a Deus e não alega propriedade sobre algo. Nada é meu, tudo é de Deus. Então eu me despreocupo porque o proprietário não sou eu, o proprietário é Deus. Esse conhecimento baseia-se em autorrealização, me autorrealizo em Deus e não no dinheiro, na matéria. Sabendo perfeitamente que em sua identidade espiritual, cada ser vivo é parte integrante eterna de Krishna. E que, portanto, em sua posição eterna, nunca está no nível de Krishna, nem é maior do que ele. Eu sou uma alma, serva de Deus. Eu não sou igual a Deus, nem maior do que Deus. Eu sou apenas servo de Deus. Mas isso se chama-se renúncia. Você renunciar a tudo que você tem e saber que nada é seu. E a humildade de entender que você não é Deus. Que Deus é o proprietário de tudo. Esta compreensão desta consciência é o princípio básico da verdadeira paz. Então, nada é meu, tudo é teu, Krishna, e eu fico em paz. Último verso do capítulo 2, verso 72. Este é o caminho de uma vida espiritual e piedosa, e a pessoa que a alcança não se confunde. Se mesmo somente à hora da morte a pessoa atinge essa posição espiritual e de piedade, pode entrar no reino de Deus. Então, muitas vezes a gente escuta os pastores, os padres, os eruditos, falarem em reino de Deus, mas eles nem sabem como é que entra no reino de Deus. Bhagavad Gita ensina, Bhagavad Gita instrui, porque é ditada pelo próprio Deus. Na filosofia védica, a suprema personalidade de Deus é uma pessoa suprema e ele ditou todos esses versos. Existe toda uma história por trás, transcendental, uma história que você precisa saber para você evoluir. A pessoa pode alcançar a consciência de Deus ou a vida divina num segundo, ou pode não atingir esse estado de vida mesmo após milhões de nascimentos. Então, a consciência é algo que você tem na hora que você quer ter. E se você tenha essa consciência em Deus e não nas coisas da matéria. É mera questão de compreender e aceitar o fato de que alcançou um estado de vida apenas alguns minutos antes da morte, rendendo-se a Deus. Então, quando a gente adoece e a gente não tem consciência de Krishna, a gente não tem consciência de Deus, a gente não passa a vida treinando nossa mente, nossos sentidos e nosso falso ego diria, para entender que eu não sou esse corpo, eu sou uma alma. Então, não tem como na hora da morte você se lembrar de Deus. São raros os que se lembram de Deus. Então, se na hora do seu desfecho final você se lembrar de Deus, você tem a possibilidade de ir diretamente para o reino de Deus. Assim diz a Bhagavad Gita. Nirvana, que tanto o budismo fala, significa cessar o processo de vida materialista. Conforme a filosofia do budista, só há vazio após o término desta vida material, mas o Bhagavad Gita transmite outro ensinamento que vai de encontro ao budismo. A verdadeira vida começa após o término desta vida material, se você, instantes antes da sua partida, você tiver consciência de Deus. Para o materialista grosseiro, basta saber que este modo de vida material um dia acabará, mas para pessoas espiritualmente avançadas é importante conhecer que há vida após esta vida materialista. Antes do termo desta existência, se a pessoa tem a boa fortuna de se tornar consciente de Deus, alcança imediatamente a fase de nirvana, ou seja, esse estado de saber que depois que eu vá embora deste corpo, eu tenho a possibilidade de ir para o reino de Deus. Não há diferença entre o reino de Deus e o serviço a Deus. Ambos estão no plano absoluto e quando nos ocupamos a serviço de Deus, é o mesmo que atingir o reino espiritual. Então, aqui agora, nesta terra, eu vou me ocupar a serviço de Deus. Então, aqui mesmo eu já posso entrar nesse modo operando transcendental, mesmo estando no mundo material. Como? Servindo a Deus em consciência de Deus, entregando tudo para Deus, sabendo que nada é meu, tudo é de Deus. Ok? Então, nessa consciência de Deus, vamos alcançando essa consciência, mesmo durante esta vida.
e atingindo imediatamente essa posição de eu superior, alma, em busca do eu supremo, que é o próprio Deus. E situado nessa consciência de Deus, de certo ingressaremos no reino de Deus. Quem diz isso é a própria Bhagavad Gita, ditada pelo próprio Supremo Deus. Então, vamos aceitar o serviço devocional proposto aqui pelo Bhagavad Gita, como a fase de libertação deste cativeiro material através da conscientização da consciência de Deus. Terminamos o capítulo 2. Próximo compartilhamento será capítulo 3. Vamos falar de Karma Yoga. Como é que eu posso me unir a Deus através das minhas ações? Chamado de Karma Yoga. Com gratidão eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita. Gratidão.